Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta no canal Caminho, Verdade e Vida para compartilhar mais uma vez a Palavra de Deus. É um motivo de alegria para nós poder compartilhar a Palavra do Senhor Jesus Cristo, uma mensagem que com certeza vai direto ao encontro do seu coração. E eu gostaria de ler Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: Assim todos nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem nem desistam, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Nós temos aqui uma palavra poderosa do Senhor para a sua vida, para a nossa vida. Temos uma palavra deixada pelo autor de Hebreus, que na ocasião escreveu aos cristãos da sua época que estavam passando por dificuldades, por tribulações, perseguições, e muitos deles que eram oriundos do judaísmo, eram judeus convertidos a Cristo, estavam abandonando a sua fé em Jesus e retornando para a sua antiga religião. Então nós temos a obra de Hebreus, que é uma carta que traz uma elucidação, uma explicação fantástica a respeito de como tudo, aquele sistema religioso, tudo que as profecias vinham trazendo até então, tudo se completa em Jesus. E essa é a argumentação que o autor de Hebreus usa para persuadir os seus leitores, aqueles que estavam desistindo do cristianismo e voltando para o judaísmo. Ele usa essa argumentação para mostrar que se eles rejeitassem Jesus, não tinha mais nenhuma esperança para eles. E de fato é uma verdade, fora de Jesus não há esperança nenhuma, porque Ele é o verdadeiro Deus, é o nosso único e verdadeiro Salvador. E eu gostaria de compartilhar uma palavra para a sua vida nesse dia, nesse momento, para fortalecer sua fé e lhe ajudar na sua caminhada, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Nós temos que permanecer firmes na nossa caminhada, na nossa jornada com Jesus. E não é fácil, nós passamos por momentos difíceis, passamos por dias difíceis, talvez nem tanto quanto os nossos irmãos têm enfrentado aí pelo mundo afora, como nós ouvimos notícias em muitos países, em muitos lugares, os cristãos são perseguidos, são mortos, são presos. No nosso país, aqui no Brasil, ainda não enfrentamos situações ainda extremas assim, mas mesmo assim temos as nossas dificuldades, temos as nossas lutas, com certeza, em menor escala, mas temos, porque nós vivemos em um mundo que é hostil a Jesus, é hostil a nós. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, então nós enfrentamos dificuldades constantemente. E muitas pessoas acabam desistindo da sua caminhada com Jesus, acabam retrocedendo na sua fé por causa dessas dificuldades. E a palavra que eu tenho para a sua vida nesse dia é que você não desista, que você persevere, que você continue firme em Jesus. E o autor de Hebreus, ao escrever também aos leitores da sua época, e também uma mensagem que vem para nós hoje, ele tinha isso em mente: fortalecer, confortar e animar os seus leitores a perseverarem na sua caminhada com Jesus, a perseverar na sua fé. E ele usa aqui alguns argumentos para que seus leitores possam entender a importância de perseverar. Ele usa alguns argumentos aqui, entre eles ele diz, o primeiro, que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa? É todas aquelas pessoas que ele citou no capítulo 11, o capítulo anterior a esse que nós lemos agora. No capítulo 11 ele começa desde Abel até os seus tempos, mostrando exemplos de homens e mulheres que passaram por dificuldades, passaram por tribulações, mas que por meio da fé eles venceram, porque eles tinham uma fé sólida em Deus, tinham uma fé firme em Deus, e isso foi fundamental para que eles pudessem vencer a sua luta, a sua batalha. Então, dessa forma, ele coloca todas essas pessoas como um exemplo
para a nossa vida, de que nós também podemos vencer por meio da fé, nós também podemos vencer as nossas lutas, as nossas tribulações e as nossas dificuldades, porque existem muitos exemplos, existem muitas pessoas que passaram e passam ainda também por dificuldades e vencem essas dificuldades, essas lutas, porque eles estão firmes em Jesus, eles têm uma fé sólida em Jesus. A segunda argumentação que ele usa aqui é de que Jesus suportou o sofrimento e o ódio dos pecadores por nós. Jesus, inocente, alguém que não tinha cometido nenhum pecado sequer, puro, ele sofreu por causa dos nossos pecados. Jesus passou por momentos terríveis e ele é usado aqui como também um exemplo a nós, né, em meio às nossas dificuldades. O autor de Hebreus ele diz assim, olha, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem e nem desistam. Então nós temos algo muito maior nos esperando da parte de Deus e devemos perseverar. Como diz a palavra de Deus, né, o apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós temos algo muito maior, maior do que nós mesmos, nos esperando para uma eternidade ao lado do Senhor. Como o autor também cita aqui no próprio texto, né? Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Então Jesus passou por um momento de dificuldade porque ele sabia o que estava lhe aguardando. E nós temos que ter ciência disso, de que nós temos algo muito melhor da parte de Deus. Nós vamos passar por esse mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos passar por tribulações, dificuldades, porque o mundo está corrompido pelo pecado. Esse mundo está decaído. E nós passamos aqui essa existência com dificuldades, com lutas, mas nós temos que perseverar no Senhor, porque aquilo que está guardado para nós é muito maior do que nós vivemos aqui. Se Jesus, que não era culpado de nenhum pecado, sofreu por nós, por que nós não podemos suportar um pouco de dificuldade até alcançarmos a nossa pátria celestial? Então, perseveremos. Como diz o autor de Hebreus aqui, nós temos motivos, né, para isso, porque nós temos uma nuvem de testemunhas que estão aí para testificar de que por meio da fé nós podemos vencer, e nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus, que sendo inocente, sofreu coisas horríveis, mas mesmo assim não desistiu e continuou firme no seu propósito. Nós temos que continuar firmes no nosso propósito. Mas é bem verdade também que o autor de Hebreus coloca aqui, além de termos essas testemunhas à nossa volta para comprovar que por meio da fé nós podemos vencer a dificuldade, o próprio Jesus venceu também a dificuldade e é um exemplo para nós, nós também precisamos tomar algumas atitudes, nós também precisamos ter uma postura na nossa vida. Porque não adianta a gente olhar e dizer, olha que bonito, Abraão passou por isso, Isaac passou por aquilo, Jacó passou por aquilo lá, Paulo, Pedro, Jesus, etc. e tal, mas eles tiveram uma postura na vida deles. Eles tomaram decisões que foram importantes para que eles pudessem ter essa fé sólida, para que eles pudessem continuar firmes na sua caminhada, né, servindo a Deus e ao propósito de Deus. Qual seria então essa postura que nós, como cristãos, precisamos tomar? Bom, primeiro, o autor de Hebreus coloca aqui, no versículo 1, a parte B, que nós devemos deixar de lado tudo que nos atrapalha. Essa é a primeira postura que nós devemos ter na nossa caminhada, deixar de lado tudo que nos atrapalha. E isso quer dizer qualquer coisa que venha atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que Jesus morreu, não foi para nos dar uma religião, não foi para nos dar uma igreja para frequentar simplesmente, não. Jesus morreu para nos reconciliar, restabelecer o nosso relacionamento com o Criador, com Deus. Então esse relacionamento foi restabelecido por causa de Jesus. Então nós temos que tirar da nossa vida tudo aquilo que atrapalha esse relacionamento. Se Jesus morreu para nos trazer de volta para Deus, nós precisamos tirar da nossa vida aquilo que nos atrapalha. E não é necessariamente pecado tudo aquilo que nos atrapalha. Existem coisas que nos atrapalham que não é classificado diretamente como um pecado. Por exemplo, tem pessoas que se dedicam excessivamente ao trabalho.
Tem pessoas que se dedicam excessivamente ao estudo, tem pessoas que passam o dia assistindo filmes, tem pessoas que passam o dia nas redes sociais, no computador, tem pessoas que passam o dia com os amigos, com a namorada, com o namorado, etc, etc, etc. A questão é, qual tempo do seu dia você dedica para Deus? Qual tempo do seu dia você dedica para um relacionamento com o seu Criador? Porque se vida com Deus é relacionamento com Cristo, é relacionamento com Deus, eu tenho que zelar por isso, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que buscar cada vez mais estar na presença de Deus. Então existem coisas que muitas vezes tomam tanto do nosso tempo que nos impedem de estar na presença de Deus com tempo de qualidade. Tem pessoas que até buscam Deus em determinado momento do dia, mas é aquela coisa corrida porque ele tem tantas coisas para fazer. Então nós temos que dedicar tempo de qualidade com Deus, parar na presença de Deus para orar, para conversar com Deus, para ler a palavra dele, para meditar na palavra de Deus, passar um tempo com Deus. Isso é importantíssimo para que a nossa fé ela venha a ser cada vez mais solidificada na rocha. Porque quando vem a tribulação, quando vem a dificuldade, que relacionamento você tem com Deus? Um relacionamento de ir para a igreja num domingo por semana, talvez uma vez por mês, uma vez por ano? Isso não é relacionamento. Isso é religiosidade. Relacionamento é dia após dia, no seu viver diário, na presença de Deus, e isso se reflete em todas as esferas da sua existência, porque você recebe de Deus e você aplica na sua vida. Então nós temos que deixar de lado tudo que nos atrapalhe. Deixa um pouquinho de lado as redes sociais, deixa um pouquinho de lado o trabalho excessivo, deixa de lado o estudo excessivo, coisas que podem estar atrapalhando o seu tempo para estar na presença de Deus. Segunda questão que o autor coloca aqui, segundo ponto que nós devemos tomar uma postura também, é em relação ao pecado. Ele diz, olha, deixar de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Nós sabemos que o pecado ele não nos escraviza mais porque Cristo nos libertou. Só que ele continua na nossa carne. A carne está enferma. A palavra de Deus diz que existe uma luta, né, entre a carne e o espírito com a carne. Então nós estamos nessa luta constantemente. E vez por outra o pecado tenta nos conduzir por caminhos que não são agradáveis a Deus. E nós sabemos que o pecado ele nos distancia de Deus, ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus, de uma forma bem incisiva. O pecado gera morte, como diz a palavra de Deus. Então o pecado atrapalha a nossa união, nossa comunhão com Deus. E nós não podemos permitir que ele retorne para a nossa vida. Nós temos que, dia após dia, nos livrar daquilo que está se agarrando, daquilo que nós sabemos que temos que deixar de lado. A santificação é o caminho proposto por Deus para a nossa vida, que sem santidade ninguém verá Deus. Por quê? Não é uma questão apenas para o além, é para agora também. Se você não viver em santidade, você não vai ver as coisas de Deus acontecerem na sua vida. Você não vai ver as maravilhas de Deus serem operadas na sua vida. Você não vai crescer espiritualmente, porque o pecado enfraquece, o pecado danifica a nossa vida espiritual. Então como é que você vai estar no dia da tribulação se você permite o pecado ainda voltar na sua vida de uma forma permanente? Às vezes tem aquele pecadinho de estimação. Isso não pode acontecer. Você tem que buscar uma vida de santidade, uma vida distante do pecado, porque quanto mais distante do pecado, mais perto de Deus. Quanto mais perto do pecado, mais distante de Deus. Isso é uma realidade. Então você tem que tomar uma postura. Eu não posso mais permitir que certas condutas pecaminosas, certos hábitos pecaminosos permaneçam na minha vida. Exclua isso da sua vida. Essa postura você precisa tomar. E uma terceira postura que o autor de Hebreus diz que nós precisamos tomar diante nessa luta que nós enfrentamos diariamente, é de manter os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É nele que tudo começa, é nele que tudo termina. É em Cristo que nós devemos estar firmes, né? Não devemos estar olhando para os lados. Quantas pessoas distraídas hoje, né? Estão tão distraídas com o trabalho, tão distraídas com o estudo, com os seus alvos, com os seus objetivos, com as suas metas, com os seus sonhos, e não estão com o olhar fixo em Jesus. Não têm fixado a sua vida, o seu olhar para Cristo. Aí acontece aquilo que aconteceu com Pedro, quando Jesus vinha andando no meio do mar, no meio da tempestade, e Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá sobre as águas até o Senhor. E Jesus disse, vem. E Pedro começou a caminhar sobre as águas, só que de repente ele começou a olhar para os lados, ele tirou os olhos de Jesus e ele afundou. E tem muita gente que já está com a sua vida espiritual afundada faz tempo, porque tirou o seu olhar de Jesus. Aí como é que vai resistir no dia da tribulação? Como é que vai resistir no dia da dificuldade? Não vai conseguir, porque não está fixo em Jesus, não está olhando para Jesus, não está firmado em Jesus, que é a nossa rocha. Então nós temos que olhar para Jesus, nós temos que nos fixar em Jesus.
É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Então nós precisamos tomar uma postura contra tudo aquilo que nos atrapalha, uma postura contra o pecado e a postura de permanecer com o nosso olhar firme em Jesus. Tem como você vencer a tribulação? Sim, muitas pessoas já venceram, muitas pessoas têm vencido e muitas pessoas vencerão. Você não é o único a passar por isso. Todos nós passamos por dificuldades. No mundo inteiro, nossos irmãos estão passando por dificuldades, como diz o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Os nossos irmãos também passam por isso, mas eles estão vencendo e muitos vencerão ainda essas batalhas. Por quê? Porque eles têm uma postura diante de Deus e nós precisamos tomar essa postura. A nossa fé ela só vai ser uma fé sólida se nós de fato tivermos essa postura de manter os nossos olhos fixos em Jesus e deixar de lado tudo que nos atrapalha, o pecado, tudo aquilo que interfere no nosso relacionamento com Deus. A nossa vida com Deus ela é mais importante do que qualquer coisa, até mesmo da nossa própria vida, da nossa própria existência. Então nós temos que colocar em primeiro lugar, como diz Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então fixe em Jesus a sua vida, olhe para Jesus, as dificuldades vêm, as dificuldades vão, mas aqueles que permanecem firmes no Senhor, aqueles que estão firmados na rocha, eles vão continuar firmes na sua caminhada. Então não desista, não desista. Nós estamos passando por tempos difíceis, nós estamos nos encaminhando para o desfecho da história, nós sabemos que em breve Jesus voltará, Maranata, Senhor Jesus, nós estamos aguardando esse grande dia, então fique firme, porque em breve o nosso sofrimento aqui nesse mundo vai terminar e nós vamos estar na glória com o Senhor. Então nós temos uma nuvem de testemunhas, nós temos o exemplo do próprio Jesus que venceu as dificuldades, nós podemos vencer por meio da fé. Mas precisa ser uma fé sólida, nós temos que ter uma postura diante de Deus. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus e priorize seu relacionamento com Deus, não deixe que nada atrapalhe isso. Que Deus abençoe sua vida, seja um vencedor, porque Jesus fez de você mais do que vencedor, então você tem condições de vencer na sua vida cristã. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.